Pois é, quando a gente pensa que não, escândalos se acumulam no Santos Futebol Clube. Eu não sei se vocês têm acompanhado o que tem acontecido nos bastidores. É um papo meio que não invade tanto a grande mídia, né? A gente que tem um olhar mais de lupa, porque pô, eu torço pro Santos, né? Acompanho ali os arremedos de tudo que acontece nas reuniões de conselho, etc e tal. A gente fica muito prestando atenção nos pequenos detalhes, né? E algo me chamou muito a atenção. Vocês devem ter visto notícias em grandes sites da expulsão do ex-presidente do clube, aquele que rebaixou o Santos Futebol Clube no ano passado, Andrés Rueda, junto à sua trupe, né? A galera ali que estava presente com ele no colegiado que decidia os principais caminhos do Santos, o tão chamado, famigerado comitê gestor. Acontece que dois desses caras do comitê de gestão, diferentemente dos outros e do próprio Rueda, não foram expulsos e isso fez com que uma pulguinha ficasse atrás da minha orelha. Eu conversei com amigos que também estão nessa coisa de acompanhar o Santos mais de perto e a gente vai entendendo algumas coisas que a gente vai se decepcionando cada vez mais, não só com aquilo que o Santos se tornou, mas com as pessoas que lá estão hoje, né? E é um pouquinho sobre isso que eu tenho para falar aqui. Para isso eu vou chamar um grande amigo que me ajudou a fazer as devidas apurações, para a gente poder situar vocês do que está acontecendo no Santos hoje. Esse é Henrique Farinha. Seja bem-vindo, Henrique. Oi, Rodolfo, tudo bem? É um prazer estar de novo aqui com você, né? Que o Futeboteca é um canal que tem uma enorme repercussão, tem um trabalho muito legal, né? E é bom estar falando de Santista. Para Santista, é um canal que tem tanta repercussão, né? É isso. Cara, vamos lá, vamos situar essa galera. Obrigado por estar presente aqui comigo. Vamos lá. O Andrés Rueda teve uma reunião no Conselho Deliberativo que por pouco não foi por unanimidade, teve uns 3, 4 votos contra, Quatro. algumas abstenções, né? Mas foi mais de 150 votos a favor da. 115. 115, tá. 115 votos a favor da expulsão do Andrés Rueda e de outros membros do comitê gestor. Até aí, assim, cada um tem a sua opinião. Eu acho que remédio para governo ruim não é expulsão, assim, eu acho que é expulsão. E aí eu vou contra, tá? A torcida, porque a torcida quer ver o Rueda fora do clube, e eu não sou diferente. Para mim, o Rueda deveria se auto-expulsar do Santos Futebol Clube. Ele deveria ter, se ele tivesse o mínimo de disfarçatez, ele com certeza falaria, cara, eu não posso mais estar atrelado a essa instituição. Então, eu tenho que me auto-expulsar, eu tenho que retirar o meu sócio torcedor e não fazer parte mais do Santos depois daquilo que eu fiz, depois daquele pedido de desculpas patético dele no fim do ano passado e tudo mais. Agora, o Conselho Deliberativo do Santos votar uma expulsão, para mim, eu, Rodolfo, eu não estou falando pelo Henrique, para mim é caso de dolo, é caso de crime, né? Então, não há provas de que foram cometidos crimes, mas o Comitê de Inquérito e Sindicância do Santos pediu ao Conselho Deliberativo que assim fosse feito, a expulsão não só do Andrés Rueda, mas como de outros membros do comitê gestor. E aí a gente se pega, e aí tudo bem se você acha que o Rueda tem que ser expulso, são só opiniões, mas o que a gente ficou meio assim sem entender a princípio foi a não expulsão de outros dois membros. E aí que eu quero introduzir o Farinha nesse papo, porque são dois membros que não foram expulsos assim como outros quatro, né, Farinha? Quem são esses membros e por que que eles não foram expulsos? Então, só para rememorar, no relatório da Comissão de Inquérito e Sindicância, há a recomendação de expulsão de quatro membros do CG, do Comitê de Gestão, que são o Andrés Rueda, que era o presidente, o Zé Carlos de Oliveira, que era o vice-presidente, o Renato Ragopian e o Dagoberto Oliva, que eram conselheiros e integrantes do comitê de gestão. Lembrando que para integrar o comitê de gestão é obrigatório ser conselheiro, Tá. eleito. Bom, eles recomendaram essas expulsões, mas absolveram dois membros do comitê de gestão que fizeram parte, né, desse comitê de gestão durante o ano de 2023, que é o alvo, né, que é o alvo da expulsão dos demais membros. Por quê? Porque houve a reprovação das contas e porque há o questionamento de contratos. Tá. Tá? Bom, então vamos lá.
Um deles é o Tomás Corte Real, que é um advogado, né? E que saiu em 6 de fevereiro de 2023. Ele estava desde 21 de fevereiro de 22. Tá? E o Rafael Leal, que saiu em 13 de agosto de 23. Ele estava desde o início da gestão, ou seja, desde 2 de janeiro de 21. Ou seja, esse cara ficou 36, 33 dos 36 meses, é isso? 32. 32 dos 36. 36 meses, ele esteve lá Isso, desde o início da gestão Rueda, mas por ele ter saído 4 meses antes, entenderam que ele não deveria ter sido expulso também. isso aí. Tá. Exatamente isso. Sob uma Exatamente justificativa de que ele não haveria participado de um dos contratos que meio que balizou essas expulsões, né? Que é o contrato, um deles que é o contrato do Santos com a Brax, que para quem não sabe é aquela empresa que vende as placas de publicidade. Isso. Tem 3 grandes contratos que são alvo dessa sindicância. Tá. Um foi o memorando com a da Torre. Ah, sim, isso Que é estranho. Isso foi citado. O que é estranho, né? Tá. Foi citado inicialmente quando começaram essa apuração. Tá. O que é absolutamente estranho, porque esse memorando está regendo as negociações entre Santos e W Torre na gestão Marcelo Teixeira. Vamos lembrar, então, que esse memorando tem validade até o meio do ano que vem, né, Farinha? E a negociação de Santos e W Torre, Marcelo Teixeira e W Torre, é permeada por esse MOU. Isso. Esse MOU vale até setembro do ano que vem. Ah, setembro. Até setembro. E o que acontece? Ele não foi alterado até agora. E aquilo que se disse que foi alterado, que o Marcelo Teixeira teria negociado o maior percentual de naming rights e tudo, até agora não tem nada constituído, não tem nada absolutamente naquele memorando. E o próprio Marcelo Teixeira, quando fez aquela coletiva, falou que só teria uma nova divisão da receita que fosse excedida. Ou seja, cara, não mudou nada. Não mudou nada. O que aconteceu, assim, o que dá pra gente entender é que esse contrato foi seguro porque o Santos não queria derrubar a Vila Belmiro enquanto não tivesse estádio para jogar, e ficou meio claro no jeito que ele falou na coletiva, né? Isso. E aí tem essa questão do contrato com a Brax, que alegam que o Comitê de Gestão antecipou receitas de 2025 e não poderia fazer isso. Tá? E aí é uma interpretação completamente errônea. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o contrato é de 98 milhões total, pelo período de 2025 a 28. Só que dos 98 milhões, 25 foram pagos a título de prêmio de contrato, de luvas, prêmio de assinatura. Isso não constitui legalmente antecipação. Sem dúvida. Isso é prêmio. Então, o que acontece? Mais uma coisa. No estatuto, diz que, tem o artigo 91, que diz que o comitê de gestão não pode fazer antecipação de receita, venda de jogadores, alienação de ativos, etc., no último trimestre do último ano de mandato. Ou seja, a partir de 1º de outubro de 2023, o comitê gestor teria que solicitar autorização para assinar algum tipo de contrato que tivesse luvas, ou receita, ou antecipação, ou qualquer coisa. Só que o contrato foi assinado em 11 de setembro, então ele não entra nesse período que o estatuto estabelece. Ou seja, não tem dolo aí, o que, mais uma vez, assim, gente, eu não quero ver o Rueda mais na história do Santos pelo que ele fez, mas a gente está falando aqui de uma outra questão. Não adianta, meu amigo, você vitimar o cara de um crime contra o estatuto, por assim dizer, ou um descumprimento do estatuto, e por isso puni-lo, sem que tenha havido essa atitude. Entendeu? E é óbvio que a opinião pública e a torcida, tá todo mundo cagando pra isso. Quer que o cara vaze e tá comemorando a notícia que ele vazou. E quem for contra vai ser colocado lá os defensores do antigo presidente, que não sei o quê. Primeiro, eu não votei no Rueda. Eu era um dos caras que mais batia no Rueda aqui nos vídeos que eu fazia à época. Mas, cara, o que é certo, é certo. Ponto. Entendeu? Seguindo, o Farinha. E tem mais uma coisa. Também falam do contrato aí da antecipação de cotas do Paulistão de 2024. Isso aí não se consiste? Isso aí é uma dúvida que eu tenho. Vamos lá. O que acontece? A antecipação
foi solicitada e aprovada em reunião de conselho em 31 de outubro de 23. Ou seja, conforme reza esse artigo 91, estando no último trimestre precisando de antecipação de receitas, o Rueda foi ao conselho e o conselho aprovou. Então Nossa, vamos cara, é verdade. expulsar os 300 conselheiros? Tem até link, tem até notícia disso, no dia 2 de novembro. Se vocês quiserem, eu ponho o link à disposição de matéria do Bruno Gilfrida, do GE, dizendo que foi aprovado pelo Conselho essa antecipação. Então, se foi aprovada pelo Conselho, como pode ser gestão temerária? Vamos expulsar os 300 conselheiros, porque na época eram 300 conselheiros eleitos. Ou seja, não Né? foi o Rueda que simplesmente chegou e falou: Não, gente, ó, eu vou antecipar receita e o próximo presidente que se dane. Ele foi ao conselho, pediu autorização, que deu a devida autorização ao Rueda para fazer isso, e agora os caras expulsam o Rueda partindo de uma autorização que eles mesmos deram. isso. É Tem vários inacreditável. conselheiros, e tem muitos conselheiros que estavam nessa aprovação, que aprovaram essa antecipação e que foram, que buscaram se reeleger na chapa do Marcelo Teixeira. E se reelegeram, porque o Marcelo Teixeira foi junto com todo o conselho. Tem vários conselheiros que integram hoje o conselho que participaram daquela decisão. Eles vão ser expulsos também? Agora me fala uma coisa, querido. Por que vamos entrar nesse caso desses dois caras? Se Uhum. essa galera toda foi expulsa, e aí assim, a gente está dizendo aqui, não teve dolo na questão do contrato do Mo com a W Torre, porque ele está sendo até hoje utilizado pelo próprio Marcelo Teixeira para balizar o acordo e nada foi mudado nesse memorando de intenções. Não teve dolo na questão do recebimento antecipado de luvas da Brax, porque isso não se constitui antecipação de receitas. E a antecipação de receita que se teve, afinal, que foi do Campeonato Paulista de 2024, recebido em 2023, foi aprovado pelo Conselho na ânsia de tentar se manter na primeira divisão ano passado. Então a gente está falando de 3 casos diferentes aqui, que a gente não enxerga dolo em nenhum deles. Mas 4 caras caíram, entre eles o ex-presidente do clube. 2 deles não caíram. E se alega que esses caras não caíram porque eles saíram do clube antes do fim da gestão. Mesmo no caso do Rafael Leal, tendo participado de 32 de 36 meses da gestão. E aí, nesse caso do Rafael Leal, a gente descobriu algumas coisinhas, né? Sem dúvida. Então, o que acontece? O contrato com a Brax foi assinado, foi aprovado na ata 34/2023 do Comitê de Gestão. Ata do dia 11 de setembro desse ano, né, Tá. de 2023. O Beleza. Rafael Leal O Rafael Leal estava no clube? não estava, tinha saído dia 13 de agosto. Ele não estava no momento da assinatura do Não. contrato. Perfeito. Só que, todavia, no entanto, porém, esse contrato, anteriormente a esse contrato, Santos e Brax assinaram um MOU, um Memorando de Entendimento, que é Memorandum of Understanding, só para deixar claro Uhum. o que é, por que chamam de MOU. Esse MOU foi aprovado na ata 23/2023 do Comitê de Gestão do dia 17 de julho de 23. Ou seja, o E a Rafael assinatura, Leal estava no clube. e a assinatura do contrato foi dia 18 de julho de 23. Ou seja, o senhor Rafael Leal fazia parte do Comitê de Gestão, sim, e tinha pleno conhecimento. Ou seja, alega-se que ele não foi expulso porque ele não participou, entre outras coisas, da assinatura desse contrato. Mas quando houve a assinatura do memorando de intenções que antecedeu esse contrato, ele participou e não se absteve, não, ele não, ao que consta, ele não assinou o contrato, Ele, mas ele sabia e não pediu para sair do clube naquela ele não altura. pediu para sair do clube. Tanto não pediu para sair do clube, que depois ele participou no dia 6 de agosto, conforme a ata número 28/2023, da reunião que decidiu pela demissão do treinador Paulo Turra e da sua comissão técnica. Nessa reunião, que foi uma das pouquíssimas que ele participou
ao longo dos 3 anos, dos 32 meses, né, que ele teve no CG, foi uma das pouquíssimas que ele participou, o que é muito estranho. Muito estranho. Vamos combinar. Ele dizia que não estava participando porque uma de suas funções era cuidar justamente da relação entre Santos e W Torre. Relação essa que é contestada pelo Conselho, que também faz parte das argumentações para expulsar Andrés Rueda e os seus outros 3 membros. Mas ele que, segundo ele próprio, ajudou a costurar esse memorando de intenções, não foi culpabilizado por esse próprio memorando de intenções. Não, Que não. coisa maluca. É uma coisa maluca. E mais do que isso, quer dizer, ele sabia, tinha pleno conhecimento, sim, das negociações. Porque ninguém faz um contrato de 98 milhões de reais em 30 dias. Isso Sem é uma dúvida. costura, é uma negociação que vem de muito tempo. Ninguém é irresponsável e louco de fazer uma coisa dessas. Então, claramente, o Rafael Leal tinha conhecimento, estava lá no. Ele não participou da reunião, mas ele fazia parte do comitê de gestão e jamais se colocou contra esse documento, jamais. Ele negou e continuou participando do comitê de gestão e, inclusive, de uma decisão explicitamente que foi a demissão do seu Paulo Turra. É a mesma coisa que você está numa empresa, vamos pegar o caso das Americanas, que teve dolo, né? Uhum. Vamos supor que o Rodolfo é o diretor financeiro. Ele não concordava ou ele não participava das reuniões, mas ele sabia do que rolava. E não falou nada e continuou lá no cargo. Ele está no meio do bolo. Não tem como Tem que ser separar. punido junto. Ou seja, a gente acabou de dizer que a gente não puniria essas pessoas por conta Sim, das coisas que lá foram feitas, né? Mas se resolveram expulsar, que expulsassem todos, que a medida fosse igual é isso aí. para todos e o que não aconteceu. E aí, Farinha, assim, abre margem para a gente desconfiar de uma série de questões, inclusive políticas, envolvendo esse tipo de decisão. Porque, para quem não sabe, o Rafael Leal ele é coordenador político do atual prefeito de Santos, não é isso? Isso. E que está, inclusive, na campanha para reeleição. Ele não foi reeleito no primeiro turno, né? Está no segundo Está no turno, segundo está turno disputando e isso. Com a ele, Rosana Navalha ele está e disputando. ele seria apoiado pelo partido PSB, cujo PSD. PSD, PSD. Isso. PSD, cujo coordenador político na Baixada Santista é nada mais nada menos do que Marcelinho Teixeira, é isso? É isso. E aí a gente não está dizendo absolutamente nada aqui. Não. Não estamos dizendo nada. Só estamos dizendo que teve uma pessoa que participou de contratos importantes que foram utilizados como argumento para a expulsão dos demais membros do CG, inclusive do ex-presidente, e que essa pessoa não foi expulsa segundo os outros. Aí quando a gente vai olhar a capivara, a gente vê que o cara é coordenador do atual prefeito de Santos, que está concorrendo à reeleição, está no segundo turno, e que um de seus apoiadores é o cara que lá está, ao lado do Marcelo Teixeira, participando muito ativamente, segundo o próprio Marcelo Teixeira, da vida do Santos, mesmo sem ter cargo estatutário, que é o Marcelinho. Nossas fontes dizem que o grande sonho de Marcelo Teixeira é transformar seu filho num futuro presidente do clube, como seu pai fez com ele. Uma coisa muito familiar, né? O Santos praticamente pertencendo à família Teixeira, uma coisa absolutamente asquerosa, vergonhosa e patética, que pode passar batida a partir do momento que os resultados vierem, porque no fim do dia o que a torcida está preocupada é com campo e bola, subir para a primeira divisão, montar um time. Hoje sai notícia aí de Eliá Júnior, parece, dizendo que o Santos estaria próximo de trazer o Cuca de volta, de contratar o Dudu do Palmeiras. E no fim, essas especulações, com todo respeito à história do Eliá, que é um cara, Eliá, que é um cara com muita história no jornalismo, mas eu não acredito que o Santos vá contratar esse. O Cuca eu não duvido, mas o Dudu eu duvido. Então, é isso. No fim do dia, pouco se importa com isso e estão cagando para a questão. O Rueda se ferrou, é o que importa. Mas aí, uma coisa que é importante a gente conversar, que é o seguinte: a não expulsão do Rafael Leal e do outro membro do CG pode abrir um precedente, inclusive legal, para o Rueda entrar na justiça e reverter esse processo. E então, quem perder com isso é o Santos, inclusive financeiramente, né, Farinha? Então,
O que é muito importante ficar claro é que ninguém aqui está. Ah, vocês estão defendendo o Rueda. Não, não é essa a questão. Está muito claro. Ninguém quer o senhor Andrés Rueda de volta à gestão do Santos Futebol Clube. Ninguém defende a gestão dele e os resultados, principalmente, da gestão dele. Isso é. Quem fizesse isso teria de ser internado. Sem dúvida. Né? Então, acho que não é essa a questão. O que tem de ficar claro é como não há base legal e estatutária, né, principalmente estatutária, para dar encaminhamento a essas expulsões, claramente já havia brechas jurídicas para os 4 que foram expulsos: o Andrés Rueda, o Zé Carlos de Oliveira, o Renato Ragopian e o Dagoberto Oliva, de irem à justiça e requererem a sua reintegração ao quadro associativo do Santos. Com essa decisão, que exclui o seu Rafael Leal, de uma forma que eu diria heterodoxa, então, claramente abriu-se, acho como que uma brecha ainda mais forte para que eles assim ajam. Então, o que é muito importante é a torcida entender isso. E mais do que isso, eles sendo reintegrados, têm custas processuais e honorários advocatícios. Quem vai pagar por isso? Santos Futebol Clube. Santos esse que algumas semanas atrás a gente descobriu que gastou 40 mil reais com uma palestra do poderoso Ninja para motivar os jogadores do Santos na Série B. 40 mil reais por uma palestra de 1 hora. O cara tá bem de pagamento, hein? E tudo isso dos cofres do Santos Futebol Clube. É inacreditável aonde o Santos se meteu. Saiu notícia essa semana de que o Marcelo Teixeira já pagou mais da metade da premiação que deveria pagar aos jogadores, que prometeu aos jogadores pelo acesso à Série A, mesmo o acesso à Série A até agora não ter sido garantido. Fico imaginando se acontece um hecatombe e o time não sobe. Não vai acontecer. Mas e se acontecesse isso? Olha o tamanho. Isso não seria dolo? Você pagar os jogadores por uma premiação que eles ainda não atingiram antes do prazo? E outra, o Farinha, não existe, não, mas Rodolfo, vamos, é fluxo de caixa, porque se não pagar agora, pode ser que a gente se complique. Não existe aplicações financeiras para você salvar esse dinheiro, deixar ele guardadinho lá, e aí subiu, você paga todo mundo de uma vez. É inacreditável essa gestão do Santos. É uma gestão que o Carille faz o que quer, contratam jogadores como o Billy Arce e o Sufa, que os dois, a gente deu os salários dele aqui. O Yusufa ganha 210 mil reais no Santos com contrato de empréstimo até o meio do ano que vem. O Billy Arce, um contrato até o fim do ano que vem, ganha 110 mil reais. A gente está falando de 320 mil reais. 320 mil reais somados de jogadores que sequer são relacionados. Enquanto isso, quem é escalado é o Pedrinho, que saiu hoje notícia no Diário do Peixe, que se cumprir mais 6 jogos na Série B, que o cara ele não insiste sempre em colocá-lo nos segundos tempos, mesmo depois de atuações patéticas e vexatórias, né? Prefere muito mais ele do que o próprio Miguelito, que é um ativo do Santos. O senhor La Quintana nem o senhor Pedrinho são ativos do Santos, eles são emprestados. Coloca esse cara lá e que, cumprido mais 6 jogos, o Santos vai ter que pagar uma quantia bem considerável ao Lokomotiv, que é o time do Pedrinho. E a diretoria não tá nem aí com isso. O cara ele tem carta branca para fazer o que quiser. Ou seja, o Santos, como brincam todo mundo, sobe de maneira culposa, né? Porque é inacreditável o ano patético que o Santos faz, com pessoas lá dentro como Alexandre Galo, que ajudou a rebaixar o Santos, fazendo contratações absurdas no ano passado, que ajudaram a rebaixar o Santos. O Alexandre Galo, que deu uma coletiva no fim do ano, depois do rebaixamento, que é colocando na bunda dos jogadores, que foi isso que ele fez. Ele não teve ali nenhuma culpabilização própria, entendeu? E foi mantido mesmo assim. Ele que já havia sido indicado pelo Marcelo Teixeira ano passado, continuou no clube. Personagens como Marcelo Fernandes, que nem foi um dos principais culpados ano passado, só pegar o aproveitamento dele. Ninguém teve um aproveitamento dos técnicos que dirigiram o Santos do Campeonato Brasileiro melhor do que o presunto. Mas que muita gente não gostaria mais que estivesse lá, foi mantido. Carille foi contratado, mesmo a revelia da torcida que
Alguns defendiam, é verdade, quando a contratação foi feita, mas era absurda a contratação, que nada tinha a ver com a história do Santos. E hoje a gente vê essa situação, um futebol horrível. A gente não teve um jogo dessa Série B que a gente pôde se divertir, que a gente pôde dizer, nossa, o Santos hoje atropelou, o Santos hoje jogou muito bem. E a gente só quer que o ano acabe. Muito por conta, claro, a gente culpabiliza o Carille pela sua falta de capacidade, etc. Mas a gente se esquece de quem montou esse planejamento de futebol para 2024, que é absolutamente vergonhoso. O Santos tem a maior folha salarial da história da Série B. Ninguém nunca gastou tanto dinheiro com um time na Série B como o Santos esse ano. E o Santos tem um aproveitamento abaixo de vários clubes que subiram com folhas muito inferiores do que o Santos tinha. Inclusive, um deles, próprio Lisca, pelo América Mineiro, teve um aproveitamento muito superior ao que o Carelli tem. Eu tô falando o Lisca no América Mineiro lá de 2020. Então, assim, é uma coisa patética esse ano do Santos, que coroa um pouco, mostra um pouco dentro do campo, porque parece que a única maneira de algumas pessoas verem, né? No fim do dia, se deu o resultado, foi ótimo. Se não deu, é tudo uma porcaria. O Rueda, não importa se ele cometeu dolo ou não, meu amigo. Rebaixou, tem que ser expulso. Para muitos torcedores, é assim que tem que ser. Mas o Santos tem um estatuto que rege. E esse estatuto tem que ser respeitado. E parece que não está sendo respeitado, não pela outra gestão, que quando antecipou receitas foi ao conselho, mas por essa, né, Farinha? Então, isso é muito complicado, né, Rodolfo? Porque, assim, é claro que todo mundo vai com sede de justiçamento. Mas uma coisa é fazer o justiçamento, outra coisa é fazer justiça. É isso. Assim como tem o moral e tem o legal. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas questões. Por quê? Porque, no final, quando a decisão é mal tomada, ela não tem embasamento técnico, legal ou estatutário, quem é que acaba pagando tudo isso? O clube. Então, a gente que vê o clube pagar por todas essas decisões ruins, péssimas, a grande maioria delas por incompetência ao longo da sua história, a gente tem que saber que mais uma pode gerar mais outro. E isso compromete o ano que vem, porque o Santos é um clube que não tem as mesmas receitas de outros clubes. Sim. A gente tem que tomar cuidado com todas as decisões que são tomadas. Ninguém quer a gestão passada de volta. Ninguém está classificando como adequado. Ninguém ficou feliz com o que aconteceu. Mas a gente precisa seguir os preceitos legais estatutários. É isso. Lembrando que o Rueda, a gente apurou, né, a Farinha, que emprestou 74 milhões e 300 mil reais ao Isso. Santos. Isso. O Santos já pagou uma parte, mas ainda faltam 52 milhões e meio para o Santos Isso. pagar, que estão divididos tudo isso em parcelas ao longo do ano que vem e em 2026. O Rueda se absteve de receber essa grana, parece que durante 2024, que era o momento que o Santos estaria na Série B. Eu só queria dar duas informações que eu apurei também, né? Só para dizer que todos os membros que foram expulsos, e claro, tem agora um prazo de recurso estatutário, É né? Porque importante dizer isso, tá? tem um prazo de recurso estatutário. A nota do Santos fala em 3 dias, o estatuto fala em 10, né? Depois assistem mais um prazo para avaliar, se não me falha a memória, são 30 dias, e depois, numa outra reunião ordinária, vai ser avaliado esse parecer da CIS, que é a Comissão de Inquérito e Sindicância. Só para dizer que eu apurei que todos 4 que são alvo da expulsão pelo relatório da CIS vão recorrer à Justiça e que o Rueda vai executar a garantia conforme o contrato Da dívida. da dívida. Tá? Isso aí não adianta. Que... Gente, esquece. Tem um contrato, ele tem direito, ele vai exercer. O que a gente acha, o que a gente gostaria de fazer, o que a gente pensa que deveria ser feito, não entra no âmbito das relações estabelecidas contratualmente. É isso. É isso. Com isso encerramos aqui. Deixe seu like se você gostou. Obrigado, Farinha, por mais uma participação aqui no Futeboteco. Comente aí o que você acha. Deixe o like se você gostou das informações. A gente sabe que é um vídeo muito voltado para o Santista, então se você tem algum amigo Santista e alguém na família, mande esse vídeo, compartilhe, porque você não vai ver essas informações
eu garanto, em lugar nenhum na internet. Tá bom? Grande abraço, a gente vai se falando e até a próxima. Obrigado, Farinha. É nóis. Tchau, Eu tchau. que agradeço. Abraço, tchau.